Olá, bom, não estou atrasada com o programa hoje não, tá? Infelizmente, houve um incidente e eu fiz toda a gravação, mas não foi ao ar. Eu até tinha percebido isso, não podia ver, mas eu falei, bom, vou gravar e depois, se eu verificar que não deu certo, não tem problema, eu gravo de novo. Antes de nós iniciarmos, vou deixar vocês com a vinheta. Olá, bom, estamos aí, né? Em nome de Jesus Cristo, pelo que eu tô vendo aqui, agora sim está no ar, agora vai. Bom, eu poderia dizer assim, nossa, deu errado. Não. Até mesmo pelo teor da pregação hoje, vocês vão ver que o que parece que é errado para nós, não é errado para Deus. É a forma dele. Ele tinha os motivos dele, o propósito dele, por que ele queria que às vezes eu me atrasasse 45 minutos, né? Eu fiz toda uma pregação, tendo consciência de que às vezes eu ia ter que retomar e refazer essa pregação de novo. Mas deu errado. Não, não deu errado. Este é o certo de Deus. Sempre é o certo de Deus. Antes de nós iniciarmos, né? Eu tinha deixado até na fanpage sobre o que é. Está cansado? Está sem igreja? Está desanimado? A igreja só é problema, né? Nossa, eu chego lá, todo mundo torto, todo mundo, pessoa fazendo coisa errada daqui, pessoa fazendo coisa errada dali, líderes religiosos, né, fazendo um monte de coisa errada. Não quero mais saber de igreja não, vou ficar sozinha dentro de casa, lendo a Bíblia, buscando a Deus, que isso é que importa. Será que está certo assim? Vou compartilhar com vocês as minhas experiências, em nome de Jesus Cristo, né? E vou abordar aqui o que a Bíblia diz sobre isso. E vamos aprender com Deus. Antes de nós iniciarmos, vamos orar, vamos entregar nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente no altar do Senhor, que o Espírito Santo venha sobre nós, primeiramente usando a minha vida como instrumento nas mãos dele para abençoar a sua vida. E que em nome de Jesus esse mesmo Espírito venha a fazer a você vir ao entendimento para a honra e glória de Deus. Pai, Deus eterno, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder é seu, Pai, de mais ninguém. Pai, primeiramente, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, de aprender de Ti. Isso mostra o Seu cuidado para cada um de nós, Senhor. Muito obrigada pela Sua palavra, que pode nos resgatar, nos restaurar, nos aprimorar, nos ensinar, nos exortar, nos colocar na direção correta. Em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida como instrumento nas suas mãos. Em nome de Jesus, esse mesmo Espírito que se move em mim e que me usa, esteja em cada um, Pai, que irá assistir. Seja no live ou seja pela gravação, Pai. Pai, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Vamos lá? Vamos ao assunto propriamente dito? Primeiro lá vai lá. Olha o tema. Não baseie a sua fé em homens, pois falham. Romanos, capítulo 14, verso 12 e 13. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes o seja o vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós temos a tendência, não só no mundo, mas também dentro da igreja, né? Porque nós, na verdade, estamos vindo do mundo com maus hábitos para dentro da igreja. Então, aquilo que nós fazíamos no mundo, nós vamos inicialmente fazer dentro da igreja. Toda pessoa nova convertida faz isso. O que nós temos que entender é que você não pode entrar ano, passar ano, entrar ano, passar ano, entrar ano, passar ano, 5, 10, 15, 20 anos de conversão e não mudar. Aí é complicado. Mas, novo convertido, inevitavelmente vai fazer isso. Mas o que a Bíblia diz? Diz que cada um dará conta de si mesmo naquilo que está fazendo. Não importa aonde você se encontra, em que lugar você se encontra ou em que posição. Não importa se você é líder, se você está num grupo de louvor, se você está apenas sentado como um ovelhinho obediente na cadeira, não importa. Cada um dará conta de si mesmo. E acima de tudo está escrito que nós não devemos julgar-nos mais uns pelos outros, ou seja, nos considerarmos melhor do que os outros. Nós não temos essa mania e chegamos na igreja e pensamos assim, olha, eu faria melhor, eu pregaria melhor, eu louvaria melhor, eu ministraria melhor, eu seria melhor líder de irmãs, eu seria melhor líder de jovens. E não é assim? Mas nós temos que aprender o seguinte, não importa, pode até ser. É verdade. Pode até ser que você faria melhor. Só que tem um detalhe. Você com o seu melhor ou eu com o meu melhor, Deus não quis. E Ele tem seu objetivo. Ele tem o seu propósito. Ele usa cada qual da forma que Ele quer. Eu gosto muito para poder aprender isso, colocar como comparação o fato, vamos supor, dentro do lar. Às vezes a mulher é mais instruída, mais extrovertida, tem uma capacidade muito melhor do que o homem, de aprendizado, de todas as coisas. Só que tem um detalhe, mas Deus te fez mulher. Então você não é a cabeça do teu lar. Com todas essas capacidades, Deus te colocou para ser auxiliadora da pessoa que Ele colocou como cabeça. Então, nós não devemos pensar da nossa forma e deixar Deus agir. Esse é que é o problema. Mas não, tá errado. Fulano tá errado, Beltrano, mas aí Deus não tem poder, não? Acabou-se o poder de Deus? Estão fazendo as coisas agora da forma que Deus não quer? Eu gosto muito de analisar uma situação que eu vivia lá atrás. Às vezes eu queria fazer alguma coisa, né? Dentro da igreja. E na minha mente, que eu não conhecia, vinha assim. Fulano, Beltrano e Cicrano está me impedindo. Fulano, Beltrano e Cicrano está me fazendo parar. Não existe isso. Ninguém está fazendo isto se a autoridade não vier do alto. Então, se estão te parando, se estão te impedindo de fazer alguma coisa, não é homens e mulheres que estão fazendo isso, mas sim Deus usando esses homens e essas mulheres. Então, nós temos que aprender por que Deus não quer que nós façamos naquela hora. Existem inúmeros motivos. Ou talvez por Ele estar te capacitando, está te ensinando a exercer a paciência. Às vezes você é uma pessoa ansiosa, quer fazer tudo muito na hora, e o Senhor está fazendo você ficar no banco para aprender a ter paciência e não ser tão precipitado, precipitada. Eu falo por experiência minha. O Senhor agiu assim na minha vida. Até que um belo dia eu entendi. Eu falei, pera lá, não são homens.
É Deus. É. Assim como o ministério, eu gosto de colocar. Ninguém pode olhar para o meu ministério e falar assim, olha, se fulano ou beltrano não abençoar o seu ministério, ele não vai para frente. Ninguém amaldiçoa se Deus já abençoou. E um detalhe, se Deus não quiser que vá adiante, não vai. Não pode vir a pessoa com a melhor verba possível do mundo, do planeta. Pode vir, eu posso estudar nas melhores escolas sobre comunicações, né? Eu posso ter as melhores técnicas. Não vai adiante. Porque é Deus que determina isso. Isso também ocorre dentro da igreja. É Deus que determina. Vamos continuar que nós vamos entender. Cansado de igreja? Então vamos lá. Lucas, capítulo 17, verso 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas é daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Se você falar assim para mim, ô Rose, você já agiu errado, já foi motivo de tropeço? Sim. Quando nós, infelizmente, dentro da igreja, somos novos convertidos, né? Estamos ali caminhando. E aí nós vemos problemas na igreja, o irmãozinho que está agindo errado, o grupo de louvor, o líder do grupo de louvor que está errado, o pastor que às vezes, no nosso ver, está errado, às vezes pode até estar realmente, eu já vi muito erro. São homens, não são deuses que estão ali. São homens, são humanos. Falham. Só que o que acontece? Nós usamos as nossas bocas para sair da igreja e falar disto lá fora. E nós estamos sendo usados pelo inimigo para ser motivos de escândalo e tropeço. Porque nós vamos fechar o coração de pessoas que não vão querer se achegar à igreja, à palavra, ao evangelho. Como nova convertida, nós temos essa infeliz, né? Como se diz, tradição humana, que nós trazemos isso do mundo. Quando nós chegamos, nós ainda estamos acostumados com os alhos e cebolas lá de trás. Ainda queremos nos alimentar dos alhos e cebolas dentro da igreja. Mas, quando o Senhor diz aqui que ai daqueles por quem vierem os escândalos, Ele está dizendo para aquele que já está instruído na palavra, que já foi tribulado, experimentado e capacitado. Ai daquele que ainda quiser defender o seu egoísmo, o seu eu interior, a sua própria opinião, e por orgulho e sair falando mal da própria igreja. Aí sim, é destes. Então nós devemos entender que nós estamos ali para aprendizado. Aprendizado só a letra não adianta nada. Tem que pôr a letra em prática. Quando eu digo amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que praticar a caridade, dentro e fora da igreja. Quando eu digo para o Senhor em oração para que eu tenha paciência, porque a paciência vai gerar em mim, né, uma esperança, uma experiência, uma esperança, é lógico que vai vir problemas para mim dentro da igreja e fora da igreja. Porque também tem nosso lar, que nós não podemos chegar na igreja, ali dentro do templo eu sou igreja. Mas fora do templo, aí eu já não sou igreja mais. Não, é estilo de vida. O aprendizado você tem que ir para onde você for. Você está se capacitando naquilo. Então, aonde você estiver, você tem que ir aprendendo a praticar o que você está aprendendo na palavra. Continuando, para nós entendermos melhor, já que nós vamos chegar num ponto muito bom, vamos dizer assim, né? Não vamos falar bem bom, que não existe, muito bom, né? Isaías 26, 3 ao 5. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele tem derrubado os que habitam no alto,
Na cidade elevada, abate até o chão e a reduz até o pó. Toda autoridade, toda responsabilidade, eu gosto de colocar assim, adquirida por alguém, tem um propósito. E esse propósito tem um porquê que vai ser usado no meio da congregação ou até fora da congregação. Só que nós devemos entender que quem define quem ele vai elevar e quem ele vai abater é o próprio Senhor. Nós devemos confiar no Senhor e saber que todas as coisas, já que nós vamos ver esse verso, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas mesmo. A questão aqui tá cansado de igreja? Desistiu de ir para a igreja? Bom, creia, eu também já fiz isso. Eu não desisti de igreja. O máximo que eu consegui ficar longe de igreja foi 2 meses. Aí é lógico, não. Porque eu tenho consciência, eu já tinha consciência que na própria palavra está escrito que nós não devemos deixar de congregar como alguns fazem. Quando Jesus vier arrebatar a igreja é composta de uma cabeça e membros. Então os membros é que formam a igreja. Então a cabeça vai vir buscar os membros, o corpo. Então eu como igreja, uma pessoa isolada, eu não sou igreja. Logo, Jesus não vai me buscar. Eu vou estar longe do membro, longe como se diz, dessa junção de membros. Então não existe esse negócio. O que pode acontecer também, isso eu fiz, é você pular de igreja em igreja. E aí eu descobri, o ato de pular de igreja em igreja nada mais é do seguinte: eu estou fugindo de ser corrigida dos meus próprios problemas. Não, Rose, eu estou pulando de igreja em igreja por causa que essa igreja tem problema, a outra tem problema. Já percebeu? Se você fizer isso, você já fez isso, você vai descobrir que o problema que você tinha na primeira igreja, você vai ter em todas o mesmo problema. Sabe por quê? Que o problema não é o problema é você não permitir ser corrigido ou corrigida. Eu fiz isto. Até descobri, eu falei, pera lá, eu tô indo e tá se repetindo o mesmo problema. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Então veja, todas as coisas, inclusive as correções. Tá fugindo? Vai acontecer o problema de novo. Porque você precisa de aprender a lidar com aquilo. Tá fugindo? Vai acontecer o problema de novo. Porque você está fugindo. Não são homens. É Deus permitindo isto para aprimorar a cada um de nós. Nós temos que aprender a lidar com os problemas e as situações. Eu gosto até de colocar assim, quando eu fico pulando de uma igreja em igreja, eu descobri que, na verdade, não só as igrejas têm problema, mas eu era mais um problema pulando de igreja em igreja. Até chegar ao ponto de eu até pensar assim, falei, na hora que eu estou entrando numa igreja agora, as pessoas já estão olhando para mim e falando assim, nossa, já chegou mais um problema. E chegou mesmo. Sou toda cheia de falhas que têm que ser corrigidas, porque sem santidade, sem regeneração no meu interior, não há como ir para o céu. É disto que se fala santidade. Tem a ver com aprendizado, ser experimentado, ter experiências, convivência, aprender a lidar, agir e reagir conforme o correto da palavra de Deus. Nós temos a tendência a agir e reagir errado. Olha lá o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tinha acabado já de falar sobre isto, né? Todas as coisas cooperam. Tá, inclusive aquilo que para nós parece estar errado. Para nós, não está certo. Mas nós estamos defendendo nossa opinião ou nós estamos para ver o que Deus diz?
Diz a palavra que antes de tudo seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então eu tive que lidar com essa situação aonde, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, porque dá uma impressão, né, que parece que se eu não for usada por Deus, a obra não vai, não é mesmo? É como se Deus precisasse de mim. Então, é isso que nós temos que aprender. Não estou dizendo que isso está no nosso coração, mas dá uma impressão disso. O nosso coração é enganoso. Ele mesmo nos engana. Às vezes nós queremos algumas coisas, mas Deus tem os seus propósitos, os seus motivos, Ele não quer. Então nós temos que entender que quando alguém nos breca de alguma coisa, não é a pessoa que está brecando, mas sim Deus usando aquela pessoa para te brecar. Por algum motivo. Às vezes você é muito ansioso, quer fazer as coisas de forma abruptamente, do seu jeito, é uma pessoa super hiperativa. E o Senhor às vezes sabe que tem que dar um equilíbrio, porque nós, na verdade, somos desnivelados. E o que é santidade? É constância, é te equilibrar, é equilibrar o nosso emocional dentro e fora da igreja. Então não adianta chegar ali, eu vou fazer acontecer, você não vai fazer nada. Se Deus não tiver no negócio, se não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai fazer nada. E outra, ninguém chega e faz. Primeiro o Senhor capacita. Às vezes, Ele usa a própria igreja para te capacitar, na maioria das vezes, quando nós deixamos a igreja ser usada. Às vezes nós ficamos parados no tempo, e outros vão à frente, falam, nossa, mas eu que comecei e agora estão adiante de mim. Por quê? Ficaram mais atentos, permaneceram no seu lugar, esperando Deus os ensinar. Enquanto que, às vezes, você está pulando para lá e para cá e não está permitindo Deus te ensinar. É isto. Eu tive que fazer essa experiência esses dias. Voltei numa determinada igreja, ao qual eu tive um problema, não soube resolver o problema e saí de lá. E eu pedi resposta do Senhor. Falei, Senhor, me mostre o que acontece, por que acontece, me mostre o meu coração. E o Senhor mostrou para mim. Ele falou, tá vendo? O problema não foi resolvido. Todas as vezes que você sai de uma igreja para outra, você não permite o problema ser resolvido. Assim eu não posso te moldar e trabalhar com você. É isso aí. E vai doer? Com certeza dói, porque nós vamos ter que enfrentar. Por isso que trago agora o próximo e último banner, para a gente poder entender aqui. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu posso dizer aqui que quando eu vim para o Senhor, uma das minhas maiores fraquezas, e concordo que eu ainda luto com ela, já me fortaleci muito, o Senhor já me fortaleceu muito, porém ainda tem um resto ainda a ser aprimorado. Mas era muito grande esse problema meu. Eu tinha problemas emocionais graves. Então bastava uma pessoa, por exemplo, se eu mandasse uma mensagem para a pessoa e a pessoa não respondesse para minha mensagem, pronto, já estava me rejeitando. Isso já era o suficiente para eu ir parar numa cama com depressão. Ou se eu fosse fazer alguma coisa e a pessoa não aprovasse
ou não me apoiasse naquilo que eu estava fazendo, já era o suficiente para eu parar o que eu estava fazendo e não fazer mais. É isto. A graça do Senhor nos basta, pois o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Hoje, não mais. Eu tenho lutado contra isso. Ah, mas não me apoiam. Primeira coisa, se uma coisa que eu estiver fazendo, você estiver fazendo, se não for de Deus, não prosperará. E se for contra Deus, você vai pagar o preço por isto. Então, não tem que se preocupar se você está confiante. Faça. Segunda coisa, naquilo que você mesmo tem dificuldade, é naquilo que o Senhor vai te aprimorar. E eu que vivia tão deprimida, de cama, buscando a aprovação das pessoas, buscando um rose, um incentivo, um apoio. Hoje eu não espero mais. É isso que o apóstolo Paulo fala. É nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, aquilo que nos angustia. É nisso que nós seremos fortalecidos. Paulo, ele deixa bem claro, inclusive, que ele fala que Deus enviou, né? No caso, permitiu um enviado do diabo, né? Vir justamente, né? Que Deus permitiu isso, que o próprio diabo enviasse alguém e que o agredisse, ou seja, não sei se era por insulto, ao qual ele detona, ele denota isso coloca como um espinho na carne. E ele deixa claro lá no que ele relata, né, que aquilo o angustiava muito, o fazia sofrer. E com angústia ele já tinha orado ao Senhor, para o Senhor dar ordens, para ser tirado esse enviado do diabo, né? Porque o Senhor é quem manda. Então ele sabia que se estava ali é porque Deus estava permitindo. Veja, não são homens, não são mulheres. Deus permite. Está ali a resposta, ali mesmo está a resposta do porquê. O próprio apóstolo Paulo fala, para que eu não me ensoberbasse. Por quê? Porque ele tinha ido muito alto, ele tinha recebido do próprio Jesus Cristo coisas que ninguém tinha escutado antes, tinha recebido revelações muito grandes. Então ele já era um homem instruído, um homem capacitado, e um homem que ainda por cima foi escolhido para todo, foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento, foi um homem escolhido para sozinho abrir as igrejas e ir pregar para os gentios. Então foi um homem muito escolhido a dedo. Então, para que ele não se ensoberbasse com tudo aquilo que o próprio Deus estava fazendo com Paulo, usando ele grandemente, Deus permitiu um enviado do diabo para o afligir. Então, muitas vezes é isso. Eu gosto muito de falar assim, eu percebi já, muitas pessoas não me elogiam, né? Naquilo que mais eu anseio, eu quero, ai Senhor, eu precisava tanto escutar um elogiozinho. Pois é nessa área mesmo que eu preciso, que Ele não permite. Por quê? Ele conhece o meu coração muito mais do que eu mesma. Então, a resposta para tudo que eu coloquei lá no Facebook, né, sobre a pessoa falar, igreja é eu sozinha. Eu também pensava assim. Até eu ter um pleno conhecimento e entendimento que ninguém é igreja sozinha. A igreja, seja ela física, local ou mundial, cada um é um membro que forma um corpo. O corpo é que é a igreja e Jesus vai buscar a igreja. O corpo não fica isolado, o membro não vive isolado. Não tem como o braço se apartar da mão. Precisam um do outro para poder viver e crescer, evoluir, se santificar. Então não existe igreja sozinha. Não existe uma pessoa ser igreja.
Olha, eu posso ser igreja dentro da minha casa, lendo Bíblia. Não. A letra só não basta. Você pode ler Bíblia, ter o entendimento da Bíblia. Se você tiver o entendimento da Bíblia, você vai conhecer já que está escrito, não deixar de congregar, como alguns fazem. Aí você pode ainda fazer como eu fiz lá atrás, como eu tenho feito. Ah, mas eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Eu vou para outra agora. Tudo bem, não está deixando de congregar. Só que saiba de uma coisa. Enquanto você não permitir Deus trabalhar com as suas fraquezas, os problemas vão se repetir. O Senhor, Ele quer corrigir a todos nós. E outro detalhe, não adianta eu olhar o problema da igreja, porque todas as igrejas são problemas, e eu sou mais um indo de lá para cá. É isso que eu tenho descoberto na minha vida. Então, volte a congregar. Escolha uma congregação que, em nome de Jesus, primeiramente, né, não seja tolo de buscar, porque diz as Escrituras que as más conversações corrompem os bons costumes. Não busque uma igreja ao qual não vai preservar a palavra de Deus. Não busque uma igreja que vá alisar o teu ego. Busque uma igreja que, em nome de Jesus, irá lhe fazer um crente, um cristão autêntico, santo, adornado para o reino de Deus. A palavra vem para nos afrontar, para nos confrontar, para nos moldar, para nos restaurar e não para nos agradar. Então, que em nome de Jesus, busque uma igreja. Eu falo que eu tenho visto isso, pessoas que eu evangelizei e levei a palavra nua, pura e crua. E, no entanto, são pessoas que hoje desconsideram muitas coisas da palavra e aceitam tradições e opiniões de homens e desconsideram a palavra de Deus. Já estão agora buscando glórias de homens e deixando de buscar a glória de Deus. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Não faça isso com você. Busque na palavra. Rosa, mas como é que eu vou saber qual igreja é a certa? Busque na própria palavra o conhecimento e o entendimento e ore pedindo a Deus, o Espírito Santo, para te dar o conhecimento, abrir a sua mente, o discernimento. Aquele que conhece as Escrituras, aquele que está alicerçado no Senhor, diz as Escrituras, que discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Ou seja, vê todos os enganos, mas de ninguém é enganado. Busque a palavra. E vamos entender que as nossas fraquezas têm que ser moldadas, ou seja, tiradas. O crente não pode ser inconstante. Nós temos que vir para a santidade e ser santo. É Deus trabalhar com as nossas emoções. Eu não gosto daquela irmã. Eu tenho que cumprimentar ela? Não, mas ela não olha minha cara. Vai ter que aprender. Você e ela vai ter que aprender. Não é só você não, ela também. Ah, mas olha, ó, o pastor não quer me usar, o pastor ele prefere a irmãzinha lá, o outro irmão. Não é o pastor. Diz Jesus Cristo para Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos chegou em Jesus e falou assim, olha, você não me responde, você não sabe que eu tenho o poder de te crucificar ou te soltar? E Jesus responde para Pôncio Pilatos, você nenhum poder tem se do alto não for concedido. Então entenda, não é o pastor que não quer te usar, é Deus usando o pastor. É diferente. E tem um detalhe, às vezes até o pastor quer usar. Mas Deus não está deixando esse pastor usar. Às vezes acontece isso também. Então, confie no Senhor. É o Senhor que vai cuidar da sua vida. Se mantenha no lugar que você escolheu. Eu já fiz a minha escolha. Como eu disse para vocês aqui, eu até fiz o teste. Busquei do Senhor, me mostre, me revele, meu Senhor. E Ele me revelou. Nós estamos aqui como igreja, escolhemos a congregação ao qual fazemos parte e ali nós temos que ficar sem correr dos problemas. Os problemas vão existir, nós somos mais um problema
e têm que ser resolvidos aqui nesta terra. Porque lá no céu só entra gente perfeita. Lá no céu só entra gente que foi aperfeiçoado aqui nessa terra. Qual é o jeito de aperfeiçoar? Sendo crente no seu trabalho, na sua casa e na sua congregação. Também não adianta também ser crente lá na igreja e em casa ser diferente. Trata bem os irmãos, mas maltrata o marido. Trata bem os irmãos e o pastor, mas maltrata a esposa. Isso é hipocrisia. Tá? Então, que em nome de Jesus, se você estava com essa coisa no seu coração, e se você também, eu dou liberdade, tá? Não para os homens, tá? Não respondo no privado para homens. Nem dou meu número de WhatsApp para homens. Somente, infelizmente, podem escolher outra pessoa. Você, do sexo masculino, escolher outra pessoa para fazer esse trabalho. Porque eu só posso fazer isso para mulheres. Não convém que eu tenha privado, o momento privado ali, pelo Messenger, com homens. Não. Não vou dar brechas para o diabo. Eu sou uma mulher casada e sei muito bem o lugar que eu tenho que me colocar. Mas você, mulher, que está aí decepcionada com a igreja e não bastou ainda essa pregação, você pode entrar em contato comigo. E em nome de Jesus, não é eu que vou resolver seu problema, não. Mas que em nome de Jesus eu seja usada por Deus para te auxiliar. Volte a congregar. Não fique afastada da igreja. Entenda que as igrejas têm problemas mesmo e todas vão ter. E você é mais um problema andando para lá e para cá. Eu sou mais um problema. Sou uma pessoa precisando de nivelar o meu emocional. Eu preciso que o Espírito Santo me equilibre. E qual é o jeito que ele me equilibra? Me experimentando. É nas tribulações mesmo, é nas dificuldades, né? Não adianta correr do problema. Correr do problema só fará com que o problema aconteça de novo. Aconteceu primeiro na primeira igreja, vai acontecer em todas, enquanto você não se colocar aos pés do Senhor e permitir o Espírito Santo transformar a sua vida e fortalecer em você ou fazer você aprender aquilo que Ele quer que você aprenda. Pois o poder de Deus só vai ser aprimorado nas nossas fraquezas mesmo. É mudando e moldando o nosso caráter, o nosso jeito de ser, as nossas falhas e deficiências. Eu era super dodói. Rose já deixou de ser dodói? Sou ainda um pouquinho, confesso. Até não gosto muito não, mas sou mesmo, ainda um pouquinho. Mas esse dodói já não me põe de cama, deprimida não. Tá? Fico meio com meus fantasmas na minha mente. Mas, sim. Então, veja, a nossa fraqueza é que é aperfeiçoada, aprimorada, arrancada e colocada como uma parte forte. Ah, você é fraca emocional? Então você vai se tornar forte emocionalmente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nisto. E não deixe de congregar. Ah, mas o pastor, cada um dará conta de si. Cabe a nós orarmos pelas autoridades colocadas sobre nós. Ah, mas eu faria tão melhor. Pois é, eu também acho que às vezes eu na empresa do meu marido, eu seria uma melhor administradora. Eu acho que eu ia lidar melhor com os funcionários. Eu ia pôr as coisas mais em ordem. Aqui em casa também muita coisa já teria sido resolvida, viu? Algumas reformas aqui que tem que fazer. Eu já teria ganhado mais dinheiro lá. Pois é, só que tem um detalhe. Deus não me pôs como cabeça, tá? A cabeça é meu marido. Então é isto que nós temos que aprender. Bom, esta foi a palavra de hoje. Que em nome de Jesus Cristo possa ter sido bênção na sua vida. Me perdoe a você que estava aguardando as 10 horas, mas deu problema aqui. Mas glórias a Deus, né? Tô aqui cansada porque acabei fazendo 2 horas de pregação, né? Mas
Deus sabe o que faz, todas as coisas estão no comando dele. Deixa eu ver aqui quem que entrou ao vivo. Aparecida Correia, já grande amiga minha. A Nina Nunes também. Deus abençoe a sua vida, viu, querida? Que Deus abençoe. Eu vou orar para vocês e assim também como vou orar também para todos que depois entrarem. E as pessoas entram mesmo depois fazendo pedidos de oração. E eu estarei orando para cada pedido. Mesmo os pedidos que ainda não foram colocados aqui, Deus os conhece todos, né? Ele é presciente, né? Ele é onisciente e presciente. Já sabe antes mesmo de acontecer. Pai, Deus eterno, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder é seu, papai, de mais ninguém. Pai, muito obrigada por esse dia de hoje, Pai. Pai, até mesmo aqui, o Senhor fez do seu jeito. Eu preguei uma vez, depois preguei novamente, porque a primeira não foi no ar. O Senhor faz da forma que o Senhor quer. O Senhor sabe quem vai receber. O como o Senhor quer que receba. O Senhor é que sabe o que quer que eu fale. Se eu falar que a minha pregação, a primeira pregação de 45 minutos atrás é igual à pregação de agora, não é. Algumas coisas que eu falei antes, eu não falei agora. E algumas coisas que eu falei agora, eu não falei antes. Porque o Senhor é que faz da forma que o Senhor quer. É o Senhor que sabe tudo, como deve se acontecer. Nós nada sabemos, somos apenas instrumentos nas suas mãos. E que seja assim, Pai, que eu seja um instrumento nas suas mãos. Pai, agora eu coloco, Pai, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa, a Nina, Pai, a Aparecida, eu coloco elas no teu altar, Pai, elas que estavam aqui no live comigo, Pai, as abençoe grandemente, as abençoe, Pai, na sua família, na sua casa, na parte financeira, na parte emocional, em todas as áreas, Pai. Pai, mas não tomem só elas, não, Pai, a todos aqueles também que irão depois se comunicar aqui pela gravação, que irão deixar suas mensagens, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco todos os pedidos no seu altar, Pai, que cada família que for assistir, que seja representada por alguém, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, seja abençoado o seu lar, Pai, em todas as áreas que estiverem necessitando, Pai, Pai, que em nome de Jesus sejam aperfeiçoados para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, muito obrigada por tudo, Pai, eu Te agradeço, Pai. Pai, muito obrigado por este momento, é um privilégio, Pai, nós podemos aprender de Ti, Pai. Eu posso olhar para trás e ver o quanto o Senhor me ensinou e o quanto o Senhor ainda continua me ensinando. Pai, em nome de Jesus, que eu possa realmente me colocar sobre o seu altar, aos seus pés e poder aprender de Ti, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai, eu Te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, é isso aí. Não se esqueça, nada vai acontecer sem a permissão de Deus. E se algo está acontecendo, é pela permissão de Deus. Ou seja, boa ou seja ruim. Não são homens que vão te parar, não são homens que vão te brecar do teu ministério. Não são, não. É Deus que por algum motivo não quer te deixar. Ou porque não está na hora, ou porque você ainda está muito neófita, ou você tem alguma coisa para aprender, ou talvez alguma falha dentro de você que tem que ser corrigida. Sem ser corrigida, ele não poderá te usar. Permita Deus te corrigir. E não faça isso que eu já fiz. Ir correndo, né? Hoje eu vejo o nome a isso. Antes eu trocava de igreja. Hoje eu percebo que eu não estava trocando de igreja. Eu estava correndo do problema, né? Isso não funciona. Isso não nos leva à santificação. Não faça isso. E jamais não deixe de congregar, tá? Se você estiver fora da igreja, volte para a igreja. Congregue. Porque o Senhor Jesus, Ele vai vir buscar a igreja. E você não é igreja sozinha, não. Não pense você. A igreja é feita de membros, de vários membros. Se você não estiver na congregação, você não é mais membro. Não deixe de fazer isso. Não faça isso com você. Tá? Isso tudo eu falo de experiências minhas, de pensamentos errados da minha cabeça que eu tinha. E hoje, pelo entendimento da palavra, eu vejo o quanto eu estava errada. Bom, fique na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, se inscrever lá no YouTube. Ajude essa obra a crescer em nome de Jesus. E principalmente,
Até eu não falo para os não convertidos, não. Este vídeo, compartilhe. Você conhece alguém que está afastado da igreja? Você conhece alguém que está desiludido com a igreja? O pastor tá errado, o irmão lá do louvor tá errado, tá todo mundo errado, eu tô desanimada, eu tô desanimado. Compartilhe com essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, tá? Fique na paz do Senhor, e o Senhor permitindo, em nome de Jesus Cristo, né? Semana que vem, no mesmo horário, não nesse horário de hoje, né? Às 10 horas, a sexta-feira às 10 horas, estarei de volta aqui com vocês, Ele permitindo, com mais um assunto, mais uma pregação, direto do altar do Senhor. Fique na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Tchau!